aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente para as nossas aulas de ciência do nono ano, né? Onde o Promova, que é o nosso projeto, vai estar englobando conteúdos, né, que tem que ser abordados durante esse ano letivo, certo? E hoje a gente vai trabalhar e vamos, né, nos aprofundar no assunto sobre síndromes, né, doenças, né? O que são essas síndromes, o que são doenças, como diferenciá-las, né? Então, pessoal, doença é o quê? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, doença é qualquer ausência de saúde. Então, desde o momento que nós nos contaminamos, né, adquirimos qualquer tipo de micro-organismo que penetra em nosso corpo, né, vai se dar a origem da doença, né, que vai gerar enfermidades, vai gerar alguns sintomas, e tudo isso pode ser agravante. Certo? Então, dessa forma, o termo doença, ela engloba o prejuízo das funções da psique humana ou de órgãos específicos, né, de acordo com o organismo que vai dar origem aos sintomas característicos. Então, por exemplo, a gripe, ela é considerada uma doença, porque nós sabemos o meio como ela se propaga, como as pessoas se contaminam e os sintomas que ela causa no corpo humano. Então, a gripe, a catapora, o sarampo são exemplos de doenças, né, que são da categoria de doenças, porque existem formas de contágio, sintomas, e muitas, na maioria das vezes, elas têm como ser contidas, né, através de medicamentos, né, vacinas e soros, dependendo do tipo da doença. Então, quando é que a gente considera uma doença? Como eu posso determinar se isto é uma doença ou não? Então, para ser analisada e ser reconhecida como uma doença, a primeira análise tem que ser feita se tem um reconhecimento científico. Segundo ponto, a forma de manifestação dela, né, a sintomatologia. E também as provocações e as alterações orgânicas, né, que ela vai provocar no corpo humano, que sejam visíveis ou detectadas somente por meio de exames. Então, essas são as três categorias para você classificar uma doença ou não, né, no caso. Então, o segundo ponto a ser abordado nesta aula de hoje é que não foi uma doença, ainda está em estudo, ou não tem uma forma de tratamento, né, nós a classificamos como síndromes. As síndromes, né, elas são congênitas, né, e você adquire, né, durante a gestação, quando nós estamos no útero, né, da nossa mãe, né, e durante esse decorrer do processo embrionário, a síndrome ela vai se desenvolvendo. Então, quando eu considero a síndrome como uma alteração genética, né, a criança ela vai nascer com essa anomalia, né, que em alguns casos a gente pode também chamar de aberrações, certo? Então, o que seria uma síndrome, né? As síndromes elas provocam um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem ao mesmo tempo e que podem ter causas variadas, assemelhando-se uma ou várias doenças. Costuma-se denominar também de síndrome uma condição que ainda não tem uma causa bem definida. Como, por exemplo, nós podemos citar a síndrome de Down, a síndrome de Turner, né, a síndrome de Klinefelter, entre outras síndromes que existem. A primeira síndrome, né, a mais conhecida, né, que ainda há pouco eu falei, é a síndrome de Down. A síndrome de Down ela é uma anomalia, né, cromossômica. Quando eu falo cromossômica é porque é uma alteração nos cromossomos quando ocorre a união da célula espermatozoide e da célula, no caso do óvulo. Quando essas duas células se unem, né, elas vão unir também seus cromossomos. E a síndrome de Down não tem como descobrirmos antes da fecundação se aquela criança vai ter a síndrome ou não. A gente só consegue descobrir se ela terá a síndrome após a fecundação e o desenvolvimento celular. Então, é um erro cromossômico, né? E a síndrome de Down ela ocorre justamente numa alteração cromossômica no par 21. Né? Como na última aula eu falei,
quando ocorre a união dessas duas células, espermatozoide e óvulo, né, também se unem os cromossomos aos pares. Então, uma pessoa normal, ela tem que ter 46 cromossomos, no caso, formando 23 pares. Então, o erro cromossômico da síndrome de Down ocorre no par 21, que no lugar de ter 2 cromossomos, terá 3. Então, essa é a alteração. Então, as alterações, né, cromossômicas, ela acontece em pares, né, específicos. Então, vamos lá. Síndrome de Down é uma condição genética caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. Essa condição ela foi reconhecida há mais de um século, em 1866, pelo médico Joe Langdon Down, o qual verificou semelhanças físicas entre crianças que apresentavam algum tipo de deficiência intelectual. Os portadores da síndrome de Down, eles apresentam geralmente olhos amendoados, rosto arredondado, além de alguns problemas como cardiopatia congênita, né, problemas no coração, e deficiência intelectual de gravidade variável. No Brasil, a cada 600 a 800 nascimentos, uma criança apresenta síndrome de Down. Como vocês vão poder ver aí, o problema cromossômico ele acontece justamente no par 21. Como eu já falei, no lugar de ter 2 cromossomos, ele aparece 3. Por isso que ele também é chamado de trissomia do 21, por causa que aparece 3 cromossomos. A síndrome de Down ela é um tipo de aneuploidia, ou seja, uma alteração no número de cromossomos de determinadas células. Um exemplo de aneuploidia são as trissomias em que o cromossomo que normalmente aparece aos pares aparece triplicado. Como vocês poderão ver aí na imagem, né? Então vai acontecer falta de crescimento, retardo mental, né? Orelhas anormais, né? Sulco palmar, né? A palma da mão de uma criança que tem síndrome de Down, ela não tem essas 3 marcações, ela tem uma marcação só, uma divisão única, certo? Ausência unilateral ou bilateral de uma das costelas, né? Os olhos, né, são puxados, né, com um puxadinho de um lado e do outro, né? Tem bloqueio intestinal, hérnia umbilical, pelve anormal, entre outras doenças, né, como também eu já falei sobre a doença cardíaca congênita que ocorre nessas crianças. O palato é pequeno, o palato é a parte superior do céu da boca, né, a gente chama de palato, certo? E mãos curtas e largas. Vamos para a segunda síndrome, a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter ela é uma anomalia genética que se manifesta em indivíduos do sexo masculino e caracteriza-se pela má formação dos órgãos reprodutores e esterilidade, ou seja, é uma alteração cromossômica que acontece justamente no par sexual. Como eu falei para vocês, são 23 pares de cromossomos que constituem a célula formadora daquele ser vivo. No par 23, que é o par do cromossomo sexual, no lugar de ter um par, no caso X e Y, que vai dar origem ao menino, ele vai ter X, X, Y. Ou seja, ele vai conter 2X. Ou seja, vai nascer um menino com algumas características femininas, né? Então, vai ocorrer uma afetação justamente no órgão reprodutor do menino, dessa criança. Então, a síndrome de Klinefelter ela é uma aberração cromossômica que ela foi identificada em 1942, né, por Henry Fichten Klinefelter, né? Então, essa pessoa, esse cientista, ele conseguiu, né, observar essas alterações nessas crianças. Na imagem aí que vai passar para vocês, né? Uma pessoa que tem síndrome de Klinefelter, ele vai ter calvície frontal ausente, tendência para crescer menos pelos no corpo, desenvolvimento de seios, pelos púbicos, né, femininos, testículos reduzidos, braços e pernas compridos, né, ancas largas, né, que é o quadril mais largo, ombros estreitos e fraco crescimento de barba. Ou seja, se vocês observarem na imagem, vocês vão ver que ele possui mais características femininas do que masculinas.
justamente devido a essa alteração do cromossomo sexual. A síndrome de Turner. A síndrome de Turner ela foi descrita em 1938 por Harry Turner. A síndrome de Turner é uma anomalia genética que está associada à monossomia. E isso significa que ela é resultado de uma variação no número de cromossomos, apresentando apenas um cromossomo sexual, X. Em razão da presença do cromossomo X, a pessoa afetada é do sexo feminino e apresenta um cariótipo de 45, cromossomos e mais só um X. Ou seja, no cromossomo sexual, no lugar de ter, como eu já falei, 2 pares, nesse caso só tem um cromossomo e no caso é um cromossomo X para a síndrome de Turner. A grande maioria das mulheres com síndrome de Turner é infértil, apresentando ovários atrofiados e sem folículos, ou seja, sem óvulos. Além disso, são observados baixos níveis de estrógeno e grande quantidade de FSH e LH, que são hormônios sexuais. Então, a síndrome de Turner ela é uma síndrome que ataca, uma anomalia que vai atacar justamente meninas. Então, essa menina ela vai nascer, ela vai crescer com baixa estatura, vai ter tórax largo, mamilos muito separados, unhas pequenas, manchas marrons pelo corpo, ovários subdesenvolvidos, sem menstruação, porque como ocorreu uma alteração no cromossomo sexual, vai acontecer uma afetação, ou seja, ela não vai menstruar, porém ela também não vai amadurecer seus óvulos. Pouco desenvolvimento dos seios, deformidade do cotovelo, muitas dobras na pele e constrição na veia, na artéria aorta. E por último, para a gente finalizar, a síndrome do triplo X, conhecido também como as superfêmeas. A síndrome do triplo X, ou trissomia do X, é uma alteração numérica dos cromossomos que ocorre em mulheres que possuem um cromossomo X a mais, ou seja, possuem 47 cromossomos e o par dos cromossomos sexuais, no lugar de ter 2, tem 3. Por isso, trissomia do X, ou seja, síndrome do triplo X. Muitas vezes, as portadoras dessa síndrome são chamadas de superfêmeas. Essa síndrome é uma anomalia cromossômica mais comum entre as mulheres e afeta de 1 a cada 1000 nascimentos. A maioria das mulheres afetadas por essa anomalia, ela não apresentam sintomas ou são afetadas apenas de forma leve. Por esta razão, estima-se que somente 10% dos casos da síndrome do triplo X chegam a ser diagnosticadas. E nessa imagem aí que vocês podem ver, vocês vão ver aí uma criança, ela já aparenta as características já na infância, baixa estatura, como eu falei, e outras características, nas deformidades, falta de desenvolvimento nos órgãos sexuais, atrofiamento. E vocês podem observar nos pares do cromossomo que estão sendo apresentados, que justamente o cromossomo sexual, que é o par 23, ele aparece uma triplicata de X. Por isso a denominação de síndrome do triplo X ou superfêmeas. Pessoal, então espero que vocês tenham aprendido nessa aula de hoje, mais um pouquinho sobre a diferenciação entre síndrome e doenças, E na próxima aula a gente vai continuar em um assunto mais voltado à parte de genética, É uma continuação dessa aula de hoje. Tá bom? Então, valeu e fica até a próxima. Tchau, tchau, viu?